Mas e a criança? E a criança? Poluída, que chega lá nos hospitais do estado. As mães ficam, os pais com desespero, porque não tem onde atender seus filhinhos. Depois, a gente vê, eu não estou aqui para acusar Vale nem a ArcelorMittal pelo câncer que acometeu minha querida e pranteada esposa. Mas quantos não estão morrendo de câncer de pulmão? E as informações da incidência de câncer de pulmão em Anchieta, que não tem outras atividades e tal, que tem essa mágoa lá, jogando poluição na cara do povo o tempo todo. E aí, doutor Marcelo, eu que estou terminando minha tesezinha de direito ambiental, não conheço nada de ciência da natureza, tenho estudado muito, mas eu estou investigando o campo do direito. E aí eu apresentei o esboço para meus mestres, eles me disseram: você fez política demais, você falou política demais e falou ciência de menos. Disseram para mim, né? Mas infelizmente você não saiu do campo do direito. Você não saiu do campo do direito. Pois bem, eu já dei uma contribuição a essa pátria no campo do direito, porque presidente da FUNABEM, da ditadura militar, eu encontrei uma instituição pela qual em um ano tinham passado 411 meninos, quase todos negros, a FUNABEM. E naquela época, debaixo da doutrina da situação irregular, que era do estado patológico do menino ou da menina, eram apanhados os meninos e jogados dentro dos casarões, independentemente das idades. Mas já estava em debate no mundo a questão de uma nova doutrina para a área da criança. E essa doutrina, que eu debati intensamente no mandato anterior na Câmara dos Deputados, eu tive a maior resistência da Associação de Juízes e Curadores de Menores, que queriam manter o Código de Menores, mas fui obtendo apoio do Ministério Público, entre os quais Munir Curri, Mansura, Sotomayor de São Paulo, de modo que, quando eu vim para cá disputar o mandato constituinte, eu já tinha no meu coração e no meu compromisso, na minha certeza política e jurídica, que a FUNABEM tinha que ser extinta. Por quê? Porque ela se amparava na doutrina da situação regular e o mundo todo caminhava no sentido da doutrina da proteção integral. A idade fixada em 18 anos, que hoje querem acabar, tá certo? Que hoje está lá, maioridade penal já, para o menino que a nação a desampara e depois quer punir. Ora, fizemos o Estatuto da Criança e do Adolescente, mantivemos a idade de 18 anos, que a ditadura de Vargas respeitou, que a Declaração Universal dos Direitos da Criança de 1959 manteve, e depois o velho Código de Menores de 1979, 18 anos, as regras de Beijing de 1985 da ONU mantiveram, e depois o que é mais importante, em 1990 a ONU estabeleceu para o mundo a doutrina da proteção integral, reconhecendo a necessidade de manter o parâmetro em 18 anos. Agora esse capitalismo selvagem que está aqui no país, que abandona os moleques sem direito à escola, famintos pelas ruas, em plena democracia, num país que detém hoje a 6ª economia do mundo, mas mantém esse escândalo, meus irmãos. Vamos pensar na parte humana. Aqui de vereador para cima não tem mais ninguém com filho na escola pública. Em Vitória, os diretores estão botando os filhos na escola privada. Um país desse não pode ser sério. Por que de vereador para cima
As elites, todo mundo está com filho na rede privada de ensino. Querem fazer que país? Querem destruir isso? Querem instalar uma guerra civil aqui no futuro? Aí chega um bando de senadores despreparados, inclusive politiqueiros, acostumados a ganhar a eleição emocionalizando a situação dos miseráveis. Maioridade penal já. Maioridade penal traz a máscara da suástica. Num país que não protege depois que é punir. Veja, eu mostrei isso lá, senhores, olha aqui. Estatuto não é norma penal, é norma protetiva. Se você reduz para 16, você está reduzindo o campo da proteção e ampliando o campo da repressão. O Ministério Público agora acabou de desmascarar isso, mostrando como estão as prisões de menor no país todo. 38 mil garotos, quase todos negros, em prisões terríveis. E ninguém vem dizer aqui que o Espírito Santo levou o Brasil a um processo na OEA por ter esses meninos aí em Maruípe dormindo algemados nas grades das cadeias, e nós só pensando em lucro, em desenvolvimento, em exportação. E o ser humano? Quando chega na hora da poluição é a mesma coisa. Por isso, doutor Marcelo, eu me volto para o direito, que eu quero dar uma contribuição em nível nacional de novo. Minha tesezinha é tentar provar que os 3 fatores essenciais da vida, o ar, a água, o alimento, no direito brasileiro não tem a devida proteção. É só ver como é que estão os alimentos, como é que estão as carnes, como é que estão as águas dos rios, dos lagos, o que está ocorrendo e o que está ocorrendo com o ar que nós respiramos aqui dentro da nossa capital. Por isso eu pergunto a Vossa Excelência: pode o Ministério Público assinar um termo de compromisso botando em jogo o ar que eu respiro? Isso é um direito individual, é um direito difuso e coletivo, mas do ponto de vista do uso diário, é um direito de cada pessoa. Porque as entidades do entorno de Vitória fizeram um acordo com a Vale, assinaram um termo de compromisso, que está aqui, em 13 de julho de 2007, esse termo de compromisso que está aqui, que autoriza, avaliza a instalação da 8ª usina. Quando acaba, nesse termo de compromisso, Excelência, foi a Vale que estabeleceu as condicionantes. Está aqui no termo de compromisso. Uma hora dessa, eu fico apavorado quando vejo dizendo assim, tá certo? Caso o estudo técnico desenvolvido demonstre viabilidade técnica e econômica para algumas das novas tecnologias identificadas, a compromissária, ela, Vale, irá apresentar o respectivo cronograma de implantação da 8ª usina. E por isso ela naturalmente implantou, porque atendeu para ela os interesses técnicos e econômicos. Mas e o Zé Povinho que está cheirando o pó no ar, sujando a casa da gente, os carros, os alimentos, as águas? Como é que fica isso? Aí ela acrescenta: não sendo encontrada alternativa viável sobre os aspectos técnico-econômicos, a conclusão do estudo será submetida à apreciação da comissão de acompanhamento. Será, neste caso, aqui diz, a apreciação da comissão de acompanhamento. Neste caso, a companhia Vale do Rio Doce, que é como ela era, será, se compromete a continuar a desenvolver novos estudos, adotando medidas mitigadoras provisórias, como estão hoje, até hoje. Medidas mitigadoras provisórias. É o que estou fazendo. E mais lucro, e mais milhões de toneladas de minério para o estrangeiro, para a China.
E fica esse capitalismo brasileiro que deplora o comunismo de Fidel Castro e o regime de Hugo Chávez e vive de joelho do comunismo ateu da Rússia. Todo mundo aplaudindo, indo lá aplaudir o regime da Rússia. Não, essa questão moral, ética, ela tem uma dimensão política enorme. E eu quero, doutor Marcelo, dar minha contribuição na área do direito para levar o Congresso Nacional a fixar os limites de proteção dos três fatores essenciais da vida: proteção da água, do ar e do alimento. Por quê? Porque esses instrumentos jurídicos são feitos em função do interesse do empreendedor. Não é em função do interesse do povo, porque ninguém mediu, ninguém veio aqui dizer qual vai ser o poluente na atmosfera de Vitória. Tá certo? Então beneficiou o empreendedor antes de saber qual é o dano que ele ia causar ao meio ambiente. Viu, presidente? Não estou criticando, no fundo eu não estou criticando, mas eu estou botando a dimensão humana nessa discussão que vai ficando esquecida. Como está uma sepultura sem cruzes por aí afora, por esse país afora? Como é que vai ficando? Um país que não tem, um país que tem pouco, um país novo em relação aos outros países do mundo, né? Devastamos nossas florestas, acabamos com os nossos cerrados, cascatingas, estamos sujando os rios. Recentemente a Gazeta foi à França ver a beleza do que fizeram com o Rio Sena e o Rio Doce. E o Doce? Não vamos andar pelo Rio Doce para mostrar a loucura que fizemos ao destruir tudo, sem olhar para o futuro, sem olhar para o homem. Então essa questão, me desculpe o desabafo, mas eu acho que é preciso que nós, todos nós, Vale, ArcelorMittal, cidadãos, Ministério Público, encontremos um limite. E aí acatemos a proposta de Ana Maria Cassati. Coloquemos um medidor eletrônico para o povo ver, cada dia, em cada área, como é que está a poluição do espaço. Porque essa história de tererê, 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 aí eu vou lavar a sacada do meu apartamento, está lá aquele caldo preto, né? Vai passando. Outra coisa grave, estou encerrando, excelência, mas outra coisa grave eu não posso deixar de falar. A classe política está calada. Sei que é difícil cortar. Mas a classe reduzir a fala de Vossa Excelência. Estou encerrando. Mas a classe política está calada. Porque nas últimas campanhas eleitorais, quase todos, de governador, senador, deputado estadual e federal, foram financiados por Vale e ArcelorMittal. E não foi pouco dinheiro, não. Não foi pouco dinheiro. Eu tenho cuidado nos meus debates de ir lá no Tribunal Regional Eleitoral e retirar as prestações de contas de todos os candidatos. Muitos milhões. Tem currículo. Quando chega na hora do debate, nenhum governador vem aqui, nenhum deputado federal vem, não. Não vem. Não vem. Porque se vier o governador, alguém poderá perguntar ao governador: mas não sei se o senhor recebeu R$500 milhões da ArcelorMittal, senador, para a sua campanha ao Senado? Como é que ele vai fazer? Então está na hora de nós dar o nome aos bois e tratarmos essa questão com coragem, competência, seriedade e transparência, e parar com esse rolinho fechado, esse rolo de estatísticas, de números. Olha, do jeito que esse cidadão dessa entidade colocou aqui, ninguém vai ser culpado por poluente nenhum. Até minha panela vai ter que ser colocada diante da Vale. E aí está dizendo. Me desculpe, meu abraço para vocês. Obrigado, doutor Nelson.